Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje é um dia assim muito maravilhoso, a gente tem a oportunidade de celebrar a ceia juntos. E eu creio, irmãos, que Deus tem coisas assim preciosas para falar conosco, falar o nosso coração. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, pelo privilégio de poder estar na casa do Senhor, adorar o Teu nome, expressar nossa gratidão através do nosso contribuir, através da nossa vida. Ó Deus, nós esperamos no Senhor e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito venha falar ao nosso coração nesta noite e nós venhamos a celebrar esse momento da ceia, momento de estarmos nos lembrando dos grandes feitos que Jesus realizou por nós ali na cruz. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos a Tua graça, a Tua bênção nessa hora, sobre as nossas vidas, sobre as famílias que estão aqui hoje, sobre os nossos irmãos que estão em casa, que não puderam chegar até aqui, mas que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um, ó Pai, fortalecendo, tirando, Senhor, todo o embaraço, livrando das enfermidades e dando vigor do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos para lermos juntos o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 8 até o verso 14. E está escrito assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar. Amados, eu fiquei assim impactado com essa expressão da milícia celestial que disse: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Você sabia que Deus quer o nosso bem? Quer, mas quer mesmo. Há muitas evidências nas Escrituras que mostram o quanto Deus quer o nosso bem. A Bíblia fala, lá no Evangelho de João, um texto que é muito conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo demais. E amou tanto que Ele chegou a pagar esse preço, dar o seu Filho em nosso resgate. E dar o seu Filho foi, literalmente, dar para o sacrifício, porque não haveria como ser perdoado, não haveria remissão, perdão dos pecados, se não houvesse o sacrifício. Lá na época do Antigo Testamento, na época dos judeus, quando eles foram instruídos pela lei de Moisés a oferecer o sacrifício, já estava mostrando para eles que era importante, era necessário o sacrifício, o derramamento de sangue, para que houvesse perdão e remissão dos pecados. E Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que se ofereceu uma única vez para não mais precisar oferecer sacrifício. Então, como não perceber um amor tão grande
qual Deus nos amou, senão atentando para o fato desse sacrifício que ele realizou por nós. Por isso que fala, Deus amou o mundo de tal maneira que ele chegou a dar o seu Filho. Jesus também falou que não há amor maior daquele que está disposto a dar a vida por alguém. Está disposto a dar a vida pelo seu amigo. E assim Jesus fez pelos seus discípulos. Deu a sua vida por aqueles que nele creem. A Bíblia fala também, eu estou pegando aqui algumas evidências que mostram o quanto Deus nos quer bem. Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus deseja, amados, nos dar bênção. Deus deseja prover para nós aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos imaginando. E não podemos ficar pensando que Deus quer a nossa ruína. Às vezes acontece algumas situações na nossa vida, hoje mesmo eu ouvi isso, pela manhã, o que ocorre, nós colocamos, quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida, nós culpamos a Deus, o que Deus permitiu, por que Deus deixou, ou então culpamos o diabo. Porque o diabo fez isso, o diabo aprontou aquilo. Mas nunca olhamos para nós mesmos para reconhecer, às vezes, os nossos próprios deslizes que nos levam à ruína, que nos levam à destruição. Mas culpamos Deus, culpamos o diabo. E não olhamos para aquilo que está se passando na nossa vida. Então, imaginamos, às vezes, coisas a respeito de Deus que não são verdades. Quando eu estava lendo o livro de Jó, e as queixas, né, de Jó diante da tribulação que ele estava passando, eu fiquei assim, em determinados momentos, porque Jó era um homem que deu testemunho na sua época, e que recebeu, inclusive, o testemunho do próprio Deus. Não havia homem íntegro como Jó. Mas Jó, no desabafo, no momento de aflição que ele passou, ele abriu a sua boca e colocava culpa nas coisas que estavam acontecendo com ele, atribuindo a Deus, que Deus tinha feito isso, que Deus tinha feito aquilo. E eu, ao ler aquelas palavras, eu falei assim, poxa vida, até uma pessoa da qualidade de Jó, um homem tão íntegro e tão temente a Deus, ele chegar ao ponto de abrir a sua boca para falar desta forma, quando Deus, na verdade, quer o nosso bem. Os anjos declararam glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus quer bem para nós. Também a Bíblia nos fala lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 18, diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Veja, uma situação de pecado, de erro, de rebeldia, de resistência ao próprio Deus, mas o Senhor faz aqui uma proposta, né? Oferece uma oportunidade para que os filhos de Israel tenham a oportunidade de quê? De desfrutar o seu perdão. De desfrutar não só do perdão, mas de purificação, pois ele fala aqui, ainda que os seus pecados sejam como vermelhos como escarlata, eu os tornaria brancos como a neve. Isso refere-se ao poder purificador que tem para realizar na nossa vida. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
E só Jesus Cristo pode fazer isso. Só o sangue de Jesus pode nos purificar completamente. E ele, quando, para nós contextualizarmos o que estava ali acontecendo nessa ocasião, que Isaías estava trazendo essa palavra, era justamente a questão de o povo de Judá estava se desviando dos propósitos de Deus, estava em pecado, estava buscando outros deuses, não queria saber da vontade do Senhor. Então o Senhor faz para eles um convite ao arrependimento. Não é a vontade de Deus que alguém pereça, antes que todos alcancem a salvação. Essa é a vontade de Deus. Deus não fica feliz quando o homem se arruína no meio do pecado, se arruína no meio das suas próprias, vamos dizer, suas próprias decisões, de abandonar os cuidados e de abandonar o conselho do Senhor. Deus não fica feliz com isso. E algumas pessoas, nos dá a impressão que algumas pessoas pensam o seguinte: bem feito, Deus está aí pesando a mão, está julgando. É como se Deus ficasse feliz com o desviar-se das pessoas. Como se Deus ficasse feliz com o mal que está acontecendo com as pessoas. Mas o que os anjos declararam quando Jesus veio e os anjos anunciaram o nascimento de Jesus? Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Deus quer o nosso bem. Diz lá também, eu quero dar mais esse exemplo, salmista, lá o Davi, no Salmo 18, no verso 16 e 17, diante das lutas que ele estava passando, diante da perseguição do rei Saul contra Davi, diz aqui o texto: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Deus é aquele que nos dá livramento contra aqueles que são mais poderosos do que nós. Eu ainda há pouco citei alguns exemplos. Ainda que sejamos amparados na lei, sejamos amparados pela Constituição brasileira, muitas vezes nossos direitos são vilipendiados, ou seja, são desconsiderados. Mas aquele que peleja por nós é quem defende a nossa causa, porque ele deseja o bem nosso, o bem dos homens, o bem da humanidade. Ele quer restaurar e fortalecer as nossas vidas. Do contrário, ele não teria pago o preço tão alto que ele pagou. Então, assim, em resumo, Deus tem trazido muitos benefícios para nós, mas muitas vezes nós perecemos, porque nós não correspondemos aos benefícios que Deus tem nos dado. Essa que é a verdade. Os homens perecem porque não corresponde ao benefício que Deus tem dado para eles. Vamos olhar lá no Evangelho de João, só para a gente começar aqui a tocar nesse ponto. Os benefícios de Deus e da maneira como nós desprezamos. João, capítulo 1, verso 11 e 12. A Bíblia nos fala no Evangelho de João que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram, não quiseram. Mas a todos quantos recebeu, Deus deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, a saber, aqueles que nele creem. Veja, havia uma expectativa no coração de todo judeu, dos israelitas, do povo hebreu, a expectativa de libertação política e religiosa, naquela época, nos dias de Jesus. O povo judeu estava sofrendo ali no Império Romano, e havia por parte deles uma grande expectativa da chegada do Messias prometido nas Escrituras. Mas qual foi a reação do povo? Primeiro,
daqueles que tinham essa expectativa e estava, sim, reconhecendo os benefícios de Deus, aguardando com esperança, não só com expectativa, mas com fé, com confiança. Ali no próprio anúncio no nascimento de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, eu vou abrir agora com vocês, lá no capítulo 2, no verso 25 até verso 32, nos conta a história de um homem, Simeão. Ele era um homem que ouviu uma promessa de Deus para ele, ele vinha buscando a Deus, ele ia buscar o Senhor lá no santuário, e o Senhor tinha revelado para ele, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordena, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão era um homem que aguardava com grande expectativa a chegada do Messias, porque ele sabia que o Messias ia trazer libertação para a nação de Israel. Não só a libertação política, mas também a libertação religiosa. Eles viviam sob um jugo religioso, um jugo trazido pelos tradicionais da religião, que na época havia dois grupos fortes chamados fariseus e saduceus. E eles estavam sob esse regime duro de jugo, vivendo a lei de Moisés, mas não com veracidade, não de acordo com os propósitos de Deus. Então o povo estava sofrendo. Eles estavam servindo a Deus, mas com a expectativa de que chegasse logo esse Messias. E este homem, Simeão, ele aguardava com alegria no seu coração esse dia maravilhoso, porque Deus deu a ele uma promessa: você não vai morrer enquanto você não vir a salvação, que é Cristo Senhor, que é o Messias. E quando o pai, José e Maria, foram ao templo para cumprir o que diz a lei, que no 8º dia o menino era circuncidado, e eles apresentavam no templo a sua oferta pelo vamos dizer assim, o primogênito, né, o menino. Eles apresentavam duas rolinhas e 2 pombinhos como oferta, né? Os mais pobres, os mais simples apresentavam isso. E quando ele chegou lá, ele foi impelido pelo Espírito a ir no templo naquele dia. Quando ele chegou lá, viu Jesus. Quando ele pegou a criança no colo, ele falou assim: deixe-me ver isso aqui. Agora, Deus, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Aqui está a esperança de Israel. Aqui está a esperança do nosso povo. Aqui ainda mesmo no capítulo 2, diz aí no verso 36 até o verso 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Irmãos, ela estava lá feliz da vida, porque ela estava vendo ali a salvação. E ela começou a dizer para as pessoas que tinham essa expectativa de quê? Da redenção de Jerusalém. O povo aguardava esse dia, a chegada do Messias, a chegada de Jesus.
porque o Senhor já tinha anunciado pelos profetas. Então ela falou assim, está aí, ele chegou, está no nosso meio, e ele vai trazer esperança e vai fazer coisas maravilhosas, conforme as profecias estavam falando a respeito dele. Mas esse era o coração de todo mundo, esse era o coração de todo o povo. As pessoas estavam realmente crendo e aguardando um Cristo que traria solução e salvação e esperança. Havia outro tipo de pessoa. E agora eu quero convidar vocês, para vocês observarem como é que os seus, como diz o texto lá de João, ele veio para os que eram seus. Quando fala aqui seus, ele está se referindo ao seu povo. Jesus veio para o seu povo, mas os seus não receberam. Mas todos, quanto recebeu, Deus deu-lhes o poder de desfrutar dos benefícios. Por isso que eu digo, muitas vezes, Deus, apesar dos benefícios que Ele nos dá, nós não consideramos esses benefícios. E nós desprezamos os benefícios. Então aqui havia, entre os judeus, os religiosos que, por causa do orgulho, por causa da prepotência, por olhar para si mesmo, desprezaram os benefícios que Deus veio trazer. Então o Senhor Jesus, já agora adulto, e lá no meio deles, no templo, fez esse discurso, que é conhecido como o discurso dos ais. Ai de ti! Eu quero convidar os irmãos para poder só refletir um pouquinho aqui sobre esses ais que o Senhor falou ali para aqueles judeus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Isso daqui é um caso sério. Muitas pessoas não querem saber do reino de Deus e impedem os outros também de entrar. Muitas pessoas não estão valorizando os benefícios que Deus tem separado para nós, mas também não quer que os outros valorizem. Quer incutir na sua cabeça uma ideologia, uma doutrina, algo para poder desviar do propósito de Deus. E essas pessoas aqui não eram pessoas consideradas ímpias, pecadoras, não, eram religiosos. Eram pessoas que estavam seguindo a lei de Moisés, mas eram hipócritas. E o Senhor chamou a atenção deles e falou assim, ai de vocês, ai de vocês. Também aqui no verso 14, fala assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrerei juízo muito mais severo. Então está aqui o tipo de pessoa que rouba a oportunidade dos pobres e necessitados. E para justificar suas ações, ainda fazem longas orações, práticas religiosas, para parecer aos outros, estou fazendo bem. Ou para tirar a atenção do mal que eles estão causando. Isso é muito sério, porque está escrito aqui que, olha, por isso sofrerei juízo muito mais severo. A justiça de Deus, ela não falha, ela virá, mais cedo ou mais tarde. A injustiça que semeamos, mais cedo ou mais tarde, vamos acabar colhendo. É a lei da semeadura. E aqui essas pessoas, né, que eram religiosas, estavam ali fazendo coisas com hipocrisia, tirando a oportunidade dos necessitados, ou roubando a oportunidade dos necessitados, causando mal. Quando fala aqui das viúvas, a gente pode assim englobar todos os carentes, os órfãos,
os necessitados, os pobres, as pessoas que muitas vezes sofrem injustiça. E, para se justificar, eles fazem algumas atividades religiosas, no caso aqui a oração representa isso, para poder justificar o mal que eles estão causando. Diz aqui também, no versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito era uma pessoa convertida ao judaísmo. Isso que quer dizer prosélito. Então, olha, vocês saem por aí fazendo missões para tornar uma pessoa convertida e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então, saem as pessoas fazendo uma campanha para levar ao judaísmo, a se converter à religião, e faz com que essas pessoas se tornem piores do que eles. Porque mostram e ensinam práticas que não têm nada a ver com aquilo que Deus espera de nós. Diz aqui ainda, no verso 23, vou avançar um pouquinho. Ai de vós, escribas, eu vou no verso 15. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Qual é o interesse deles aqui? É no ouro e na prata. E não tem nada a ver com aquilo que é mais puro e santo, que santifica o santuário, que é a presença de Deus. Então veja, Deus deseja nos beneficiar. Ele nos quer bem. Mas muitas vezes os homens agem não reconhecendo isso, e o pior de tudo, vamos dizer, desqualificando, não correspondendo ao benefício que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem reservado para nós. Lá no verso 23 ainda fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Tem pessoas que pensam que porque dão um dízimo, entregam uma oferta ao Senhor, que está tudo bem. Não anda no conselho do Senhor, não age com misericórdia, não considera as pessoas que estão junto de você. Então isso daí, do que vale? Jesus mesmo falou, que você vem à casa do Senhor, você apresenta uma oferta ao Senhor, antes de você apresentar a sua oferta a Deus, você tem que examinar o seu coração. Porque se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, é melhor você primeiro ir se reconciliar com ele e depois entregar a sua oferta. Sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição não vai justificar a sua falta de misericórdia, o cumprimento da vontade perfeita do Senhor. Como diz aqui, deixa de fazer coisas que são elementares à nossa vida espiritual, a fé, de crer, de confiar, de andar no conselho do Senhor. Então, são pessoas, são vidas que não estão levando em consideração os benefícios que o Senhor tem trazido para nós. E diz ainda mais aqui no verso 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Aqui é aquele tipo de pessoa que se preocupa muito com a aparência externa, mas o interior está cheio de imundícia. Se preocupa muito com o que vai aparecer para os outros, mas lá no interior está cheio de ressentimento, mágoa, de rancor, de ódio, e não tem uma vida efetiva de comunhão com Deus, uma vida de relacionamento com o Pai. Não adianta a nossa aparência externa, o que importa é lá no coração, que vai lá dentro, no interior. Se lembra que aconteceu do episódio quando Davi foi escolhido o rei de Israel? Samuel, o profeta, foi levado à casa de Jessé, porque Deus havia falado com Samuel, Samuel, vai à casa de Jessé, porque de lá eu tenho me provido de um rei. E quando Samuel chegou lá, havia
7 irmãos, filhos de Jessé, que estavam ali reunidos. E ele olhou para Aminadab, o mais alto, o mais vistoso, o mais belo, e pensou assim: deve ser esse aí. Deus falou com ele: não. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu olho para o coração. E aí foi passando todos os irmãos de Abinadab e não era nenhum deles. Aí Samuel perguntou: não há nenhum outro filho seu por aqui? Ah, tem um lá, um garoto lá, está lá no campo, está cuidando das minhas ovelhas. Quer dizer, ele não era nem considerado pelo próprio pai. Porque numa hora de uma visita importante, afinal de contas, a visita de um profeta, Samuel, era considerado um juiz e uma figura importantíssima em Israel. E na hora que recebe uma visita importante como essa, nem teve a preocupação de convidar o seu filho mais novo de ir lá para participar daquele momento de comunhão. Aí Samuel disse assim: nós não vamos comer nada até ele aparecer aqui. Aí mandaram chamar lá Davi. Aí Davi chegou, aí o Senhor falou com Samuel: é esse aí, porque é um homem segundo o meu coração. Deus olha para o coração, não olha para a aparência. E Davi foi levantado rei de Israel. E finalmente aqui no verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele está falando aqui com aquelas pessoas, com aquelas autoridades, com aquelas vidas que não levam em consideração os benefícios do Senhor. Por isso que eu digo, por isso que eu disse, Deus deseja o nosso bem. Deus deseja o melhor para cada um de nós. Mas muitas vezes nós perecemos porque nós não levamos em consideração o benefício que Ele tem para nós. Nós não levamos em conta as bênçãos que Ele já tem reservado para nós. Nós não reconhecemos e não damos valor ao que Ele tem separado para a gente. Quando nós, por exemplo, nós não damos importância ao seu conselho, nós não estamos correspondendo ao bem que Ele nos fez. Quando nós não somos gratos pelos seus benefícios, é uma maneira de nós também nem darmos valor aos benefícios que Ele nos tem dado. Quando nós não procuramos desenvolver relacionamento com Ele e com os nossos irmãos em Cristo, nós não estamos dando valor ao benefício que Ele tem nos dado. Deus deseja o nosso bem. Então aqui, na figura desses fariseus hipócritas, está aqui tipificado, mostrando o tipo de pessoa quando nós não damos valor. Quando nós não priorizamos as coisas, quando nós não damos valor e não correspondemos ao bem que Ele nos tem dado, é quando nós damos valor mais às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Nós damos mais importância às coisas do sistema mundano do que às próprias coisas que são concernentes ao reino de Deus. Jesus uma vez falou: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós não damos valor a isso, nós não estamos considerando, correspondendo ao benefício que Ele nos tem dado. Quando nós fazemos o que o diabo quer e não o que Deus quer, nós não estamos correspondendo ao benefício que Ele nos quer. A ceia do Senhor, irmãos, é um momento muito oportuno para a gente refletir sobre essas coisas. Porque Jesus falou assim: esse é o meu corpo que é partido por vocês. Fazei isto em memória de mim. Quando Jesus faz esse pedido para nós, é para nós levarmos em consideração o sacrifício que Ele estava fazendo por nós. Eu estou dando a minha vida por você. Eu estou dando a minha vida em seu resgate. Eu estou preparando um novo e vivo caminho. A porta está aberta, você pode ter acesso ao Pai. Olha só quantos benefícios que Deus foi separando para a gente.
através de Jesus, através do seu sacrifício. Então, corresponder aos benefícios do Senhor, irmãos, é muito importante. Eu vou trazer um exemplo para os irmãos de uma pessoa, de um dos reis de Israel, que não correspondeu ao benefício do Senhor. Vocês se lembram daquele episódio de um rei chamado Ezequias, que tinha uma enfermidade? O profeta Isaías chegou para ele e falou assim: essa sua enfermidade é para a morte, você vai morrer. Aí Ezequias se voltou para a parede e chorou na presença do Senhor. E falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ezequias era um homem temente a Deus. Ezequias não era uma pessoa que vivia fora da vontade de Deus, que não andava nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, ele levou o reino de Judá a muitas conquistas e, ao mesmo tempo, levou o povo a adorar a Deus, a buscar a Deus. Diferente de alguns outros reis que fizeram que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor. Então, Ezequias era uma pessoa exemplar, era uma pessoa que estava buscando a Deus, estava procurando fazer a vontade do Senhor. Então, nessa hora, quando ele teve a enfermidade, ele teve assim a liberdade de poder chegar diante do Senhor e orar a Deus e falar: Senhor, olha só, Senhor, para a minha vida, o que eu tenho feito. Eu não tenho agido como um outro qualquer. Tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso, mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa e me conceder ainda um pouco mais de tempo para viver. Aí Deus foi e falou com o profeta: volta lá e fala com Ezequias o seguinte: eu ouvi a tua oração e vou te acrescentar 15 anos. Ezequias recebeu o favor do Senhor. Porém, veja só o que está escrito no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, verso 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. O que está escrito aqui? Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Ezequias foi um homem que acabou se exaltando, deixando a soberba entrar no seu coração, e não correspondeu ao benefício do Senhor. Então a soberba, o orgulho, pode nos levar a não corresponder ao benefício que Deus tem nos dado. Quando a gente toma posição, eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei o que eu vou fazer. E não obedece, não segue os caminhos do Senhor, não atenta para o conselho do Senhor, não está levando em consideração os benefícios de Deus. Deus não quer a nossa ruína. Ah, Deus, eu queria fazer isso assim, assim, assim. Aí Deus diz para você: não, isso não vai ser bom para você. Não, mas eu quero. Aí fica que nem criança mimada, né? Faz biquinho e tudo. Eu quero porque eu quero. E aí a pessoa vai e faz, se dá mal e depois ainda bota a culpa em Deus. Ainda fala que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, por que Deus permitiu isso na minha vida e tal. E por essa razão, amados, quando a gente está aqui hoje, né, celebrando a ceia do Senhor, lá em Provérbios fala que muitos caminhos, Provérbios 14, verso 12, fala que muitos caminhos parecem direitos aos olhos dos homens, mas no final, aqui está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Pode ser que aos nossos próprios olhos um caminho seja perfeito, que isso é o ideal para a minha vida, que eu vou ter sucesso nisso que eu vou realizar, mas Deus é que sabe todas as coisas. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer isso. Pois se Ele é o Criador e Ele me quer bem, Deus não vai querer a minha ruína. Eu gostei muito da ilustração que um dia eu ouvi a respeito
da lei do Senhor. A lei que está aqui, nas Sagradas Escrituras. A lei não é algo para nos privar dos nossos benefícios, nos privar das coisas que nós desejamos fazer. Mas a lei é como uma cerca de proteção. Ela está aqui ao nosso redor, nos mostrando os limites, até onde a gente pode ir, até onde nós devemos ir. Agora, se nós ultrapassarmos essa cerca, o que pode acontecer? Nós incorremos no perigo. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A lei não é para nos desgraçar, não é para nos humilhar, não é para destruir a nossa vida, é pelo contrário, é para nos trazer vida e vida abundante na presença do Senhor. Nenhum daqueles que amam a Deus, que seguem o seu conselho, que buscam a sua paz, serão decepcionados, porque Deus é fiel e Ele vai conduzir a gente por um bom caminho. Então, imagina, toda vez que você se deparar com essa realidade, a palavra do Senhor, o conselho do Senhor, que te impede, ou que te mostra que você não deve fazer, lembre-se, é Deus te protegendo, é Deus te guardando, para que você não incorra num risco e que pode arruinar a sua vida. A Bíblia fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo edifica. Então, para que eu vou estar buscando alguma coisa que não vai acrescentar em nada na minha vida? Por que eu vou estar me dedicando meu tempo, gastando minhas energias em coisas que vão trazer a minha ruína? Então, nós precisamos parar para pensar sobre isso. E primeira coisa que a gente precisa ter no nosso coração é isso. Deus quer o nosso bem. Ele não quer a nossa ruína. Ele quer o melhor para a nossa vida. E se nós, diante dessa realidade, encararmos isso com seriedade, você pode ficar certo. Deus vai abençoar. Vai abençoar a sua jornada, Deus vai abençoar o seu caminho, Deus vai fazer prosperar o trabalho das suas mãos e jamais vai te decepcionar. Porque Ele é fiel. Então diz aqui o texto, lá em Lucas 22, 19. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu tenho consciência de que Deus tem o melhor para mim. Eu tenho correspondido a esse benefício do Senhor, do melhor que Ele tem para mim. Por isso hoje, nesse momento que nós aqui estamos, para celebrar a ceia do Senhor, é o momento da gente refletir sobre isso. Porque o melhor de Deus, como diz aquela canção, o melhor de Deus está por vir. Deus tem coisas extraordinárias ainda para fazer na nossa vida. Deus tem coisas maravilhosas para nos acrescentar. Verdadeiramente, como diz o texto, Ele faz muito mais além do que pedimos ou do que pensamos. Porque Ele é um Deus maravilhoso em tudo aquilo que Ele faz. Amém, amados?